Muito bem, bom dia. Espero assim que eles subam até lá, que eles cheguem até lá acima, que é para que atingimos o silêncio, porque enquanto eles estiverem no processo de subida, há sempre ruído. E hoje gostava de compartilhar alguma coisa convosco, e se calhar vou voltar ao passado, que já está tão distante, em que falava em 20 minutos. Estou a brincar. Já não me lembro da última vez que falei-vos em 20 minutos, mas não pretendo falar também em 20 minutos, 25, não pretendo ser muito longo, porque eu continuo a achar que esse é o método correto, menos é mais. Só que no voo sobre a Bíblia muitas vezes é difícil. Já é fazer o voo é difícil, fazer o voo em 20 minutos, depois as pessoas queixam-se que não apanharam nada e que não conseguiram ver nada no avião. E eu sinto-me mal. E por isso é que eu vou um pouco mais longe e consigo duplicar o voo, mas nós domingos não gosto de falar tanto. Eu hoje gostava de vos falar sobre um tema que é um tema muito procurado e que toda a gente gosta de ouvir N vezes, que é não necessariamente qual a vontade de Deus e como descobrir a vontade de Deus, mas desta vez é algo paralelo. Como é que Deus dirige? Como perceber a direção de Deus? Eu acho que é sempre oportuno ouvir estas mensagens, porque por mais que nós ouçamos uma, duas, três vezes, todos os dias nós queremos, e agora, Deus, o que é que queres que eu faça? É ou não é verdade? E agora, perante isto, o que é que queres que eu faça, Deus? É bom relembrar como é que nós podemos ver a direção de Deus. Portanto, o tema é como Deus dirige. Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz. Não se assustem. Eu vou ler, eu peguei no livro de Provérbios e vou-me basear no livro de Provérbios. Ok? Mas não vou ler um versículo, eu vou ler vários. Mas como eles não estão, os versículos que eu escolhi, que têm a ver com o tema, não estão todos juntos, eu fiz um compêndio de vários versículos e vou ler vários versículos de seguida que não estão numa ordem cronológica. Eu depois, quando eu acabar de ler, vou ler e vou-vos dizer, pela ordem que li, quais são os versículos. Para que depois, mais tarde, se quiserem ouvir a mensagem, saibam onde é que eles estão. Mas eu agora vou ler como se fosse um capítulo criado por mim, ok? Com todo o devido respeito, dos best-of de provérbios que falam sobre a direção de Deus, está bem? Então, ouçam, por favor. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa ao espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. O coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Não presumas do dia da manhã, porque não sabes o que ele trará. Quais são os versículos? Provérbios 11.3, 12.5, 12.15, 15.22, 16.1, 16.2-4, 16.9, 14.12, 16.33, 21.15 e 27.1. Foi esta a ordem com que li. Eu já vou pegar agora pontualmente em versículos destes que li ao longo desta pequena apresentação. Estamos no livro de Provérbios e este livro fala-nos de sabedoria. E sabedoria, se me perguntarem, faz uma definição de sabedoria. Sabedoria é fazer escolhas acertadas. Se eu tivesse que sintetizar de uma forma muito curta, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade que Deus dá para fazer escolhas certas. Por exemplo, a nossa vida, a minha e a vossa, fundamenta-se em escolhas. Todos nós temos que decidir. Por exemplo, qual a carreira profissional? Certo? Qual o trabalho certo? Com quem casar? Qual a melhor forma de gerir até a liberdade dos filhos? Tudo isso são perguntas, tudo isso são escolhas para as quais precisamos de direção. Para as quais precisamos de sabedoria para fazer as escolhas certas. Isso é ser sábio. E por isso vamos recorrer aqui ao livro da sabedoria. Eu podia recorrer a muitos outros, mas fiz aqui um apanhado no livro de Provérbios. E por isso é preciso a direção de Deus. E é importante perceber como é que Deus dirige.
No hebraico, a palavra direção, e lemos várias vezes dirige, no hebraico eu não sabia. Eu estou sempre a aprender, e vocês também se lerem. Todos aprendemos, basta querermos. A palavra direção veio de uma palavra, etimologicamente, vem da palavra cordas. Eu não sabia. A palavra no hebraico, direção, tem a ver com a palavra cordas. E eu comecei a pensar, o que é que eu posso pegar nisto? Cordas, já sei. Vocês no ar da navegação, eu não sou navegador, eu não percebo nada, mas gostava. Mas isso é outra história, eu não vou por aí. Eu não quero divagar. Mas na arte da navegação, e sobretudo na navegação do passado, as cordas faziam tudo. O vento puxava, o que é que as cordas faziam? Nós ao mexemos nas cordas de uma certa forma, as velas eram içadas para aproveitar a boleia do vento. A tempestade se aproximava, o que é que as cordas faziam? As cordas puxavam as velas e arrumavam as velas para que o barco não fosse ao fundo com a pressão do vento. As cordas são um instrumento essencial na arte de navegação. Permite aproveitar a boleia do vento, permite recolher as velas para que o barco não vá ao fundo. As cordas permitem o barco ser guiado de uma forma a que chegue ao final feliz. Sem cordas, o barco não chegava ao seu destino. Sem a direção de Deus, nós encalhamos. Nós não aproveitamos o vento e quando vê o temporal, vamos ao fundo. Cordas, direção. Estão a ver? Eu achei interessante. A questão que se impõe é, mas bolas, não temos a Bíblia? Não temos o Espírito Santo? Temos. E a principal direção que Deus dá hoje em dia é pela Palavra de Deus. Então vale a pena perguntar a Deus, o que é que tu queres que eu faça? Se a Bíblia diz o que quer que eu faça. A Bíblia está cheia de coisas para as quais Deus diz, faz isto, faz isto, faz isto. Eu não preciso de andar a procurar ajuda noutros sítios quando a Palavra de Deus me diz o que Deus quer que eu faça. E quando não diz a Palavra de Deus, o Espírito Santo também entre nós também nos dá indicações. Faz-nos inclinar para as coisas de Deus e para o caminho certo. Mas a direção de Deus que eu vos quero falar esta manhã não é isto. É algo diferente disto. Vamos à analogia dos barcos outra vez. Vocês têm uma carta de navegação, certo? Vocês põem a caminho, vamos supor que vocês têm agora um barquito e querem ir até à Madeira. Ok? Vocês têm a carta de navegação. Vocês têm a carta de navegação. Ok? Estão a ver o paralelo? E vocês põem-se a caminho. Mas vocês vão encontrar desafios que a carta não fala. Tipo, quando chegarem ali à milha 40, vão encontrar... Não está explicado. Então e aí? Como é que a gente faz? Quantas vezes na nossa vida vocês deparam-se com problemas e questões? Pá, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não me recordo nada na Bíblia agora que me possa ajudar. Eu quero-vos deixar uma dica. E vou deixá-la para o fim, para que vocês me ouçam até ao fim, com atenção. Isto é como a merchandising dos supermercados. O pão e o leite está no fim. Vocês têm que passar por tudo o que não devem. Pelos chocolates, pelos chupas, o que não podem comprar, para chegar àquilo que querem. E vocês vão ficar atentos até ao final para perceberem aquilo que é o segredo. Para quando não, aparentemente, a Bíblia não aparentemente, porque a Bíblia responde sempre, não responder, e não sentimos inclinação nenhuma para o que devemos fazer, há um truque de algibeira que Deus dá para que nunca deixemos de ser guiados. Eu vou-vos dizer no fim. Até lá, vou falar um pouco como é que Deus guia, com base no que dos versículos que acabei de ler. A primeira coisa que nós vemos nestes versículos é que Deus dirige de forma, este é um palavrão, mas vocês vão perceber, paradoxal. Deus dirige de forma paradoxal, ou seja, de forma aparentemente contraditória. Eu vou ler. Aliás, podem ler comigo. Provérbios 21:5. Vamos começar a ler pontualmente os versículos que têm a ver com cada detalhe que eu vou abordando agora. Provérbios 21:5. Os pensamentos diligentes tendem à abundância, mas os todo apressado tão somente à pobreza. Nós vemos aqui que se recolhemos bons resultados se pensarmos estrategicamente, se nos mexermos, se agirmos, se fizermos, se tomarmos uma iniciativa, certo? É o que está aqui a dizer, não é? Os pensamentos diligentes tendem para a abundância. Se eu me mexer, se eu pensar estrategicamente, se eu fizer bem, eu vou colher bem. Agora leiam este versículo que diz o contrário quase. Mas não diz. Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Aquilo que a Bíblia está a dizer é muito simples. É Deus que define os resultados finais. Então, mas de um lado diz, se tu fizeres bem, tu vais colher bem, porque tu colher bem depende do que tu fizeres. E agora está a dizer assim, não, tu fazes a tua parte, lanças ao ar, mas é o Senhor que decide. Em que é que ficamos?
Antes de mais, a sorte se lança do regaço. Eu não resisto a falar-vos sobre um pequeno detalhe sobre isto. No passado havia uma coisa chamada Urim e Tumim. Que é isto, David. Que era uma forma, um sistema binário, em que dava uma resposta sim ou não, em que o povo de Israel utilizava para perceber qual era a vontade de Deus. Podia ser uma pedra preta e uma pedra branca, não sei, em que eles faziam uma pergunta: Deus, tu queres que eu faça isso? Se isso a pedra preta era não, se isso a pedra branca era sim. Eu não sei, mas era algo assim do género. E vou-vos dar um exemplo. David, o rei David, quando estava a fugir de Saul, houve uma vez, estava tão perdido, queria a direção de Deus, e foi ter com o sacerdote e recorreu ao Urim e Tumim. Se eu for para aquela cidade, vão-me matar. E o Urim e Tumim disse, lá saiu a pedra ou o pauzinho, não sei o quê, não sei, saiu, sim, vão-te matar. Ele não foi para lá. Dava tanto jeito, temos um Urim e Tumim connosco, não dava? Vamos recorrer ao Urim e Tumim. E agora, faço aquilo ou não faço? Sai branco ou sai preto? Pauzinho grande ou pequeno? Sabem, se Deus nos desse isso, a gente não dependia dele para nada. O nosso Deus passava a ser Urim e Tumim. Então Deus não deu Urim e Tumim, porque quer ter uma relação pessoal connosco, quer que a gente dependa dele. Por isso é que eu falei agora da sorte se lança do regaço. Lançar sortes é isto, ok? Mas eu não vou falar sobre Urim e Tumim. Isso fica para outra mensagem, que era algo um tema bastante interessante. Mas eu quero, voltando ao tema, e eu não quero divagar, o que diz aqui é, Deus está por trás de toda a minha determinação, mas noutra passagem diz que nós vamos escolher em função da nossa determinação. Afinal de contas, ficamos em quê? Se Deus está em tudo e nada acontece sem Ele querer, então onde é que está o meu livre-arbítrio? O que é que eu posso fazer? Será que aquilo que eu faço determina os meus resultados? Ou é Deus que decide os meus resultados independentemente daquilo que eu faço? É um paradoxo, certo? A Bíblia tem uma contradição. Já estão alguns a dizer. A Bíblia tem uma contradição aqui. Não tem uma contradição. Deus nos diz que os nossos resultados dependem da nossa ação. E Deus também nos diz que os nossos resultados geram consequências que são definidas por Deus. Nós não temos que ter 50-50, nem 40-60, nem 30-70. A Bíblia diz que é 100% minha responsabilidade e 100% de responsabilidade de Deus. Aqui não há paradoxo. Há dupla responsabilidade. A nossa direção e o nosso caminho é definido por as nossas escolhas, porque Deus nos deu livre-arbítrio, e nós vamos escolher bem ou mal em função do que semearmos, mas simultaneamente é bom saber que nada do que nós fazemos vai acontecer sem que Deus permita, ou sem que Deus queira, e Deus também tem 100% de decisão no que nos vai acontecer, independentemente do que nós tenhamos semeado. Ambas as coisas são verdadeiras. Não é uma mais do que a outra. É 100% minha responsabilidade e 100% de responsabilidade de Deus. Ok? Para que vejam isso, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E agora vejam o 9. 16:9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. As nossas ações são nossas. As preparações do coração, o caminho. Mas é do Senhor a resposta e é o Senhor que dirige os passos. Ou seja, vemos aqui responsabilidade nossa, individual, nas nossas decisões, e Deus também intervir de alguma forma. David, podem perguntar, como é que consegues-me explicar isto melhor? Não consigo. Isto tem a ver com a soberania de Deus. Como é que Deus faz? Não sei. Isto é fantástico. Como é que Deus não limita o meu livre-arbítrio e a minha capacidade de decisão e deixa-me decidir a 100% e, simultaneamente, Ele consegue pegar nas minhas decisões e fazer a sua vontade sem interferir na minha capacidade de escolha a 100%? Como é que Deus faz? Eu não sei. Mas é isto que existe. Deus guia-me de forma paradoxal. E Ele permite-me e diz, David, decide, e espero que decidas bem, porque senão vais-te dar mal, mas simultaneamente fica sabendo que nada do que tu decidas vai gerar, seja o que for, sem que eu permita. Eu tenho a palavra final. É como se eu começasse a escrever a minha história, mas quem faz a pontuação e faz o ponto parágrafo e o ponto de exclamação final é Deus. Entendem? Isto é a forma como Deus guia paradoxalmente. Ok? Aquela frase, o futuro é teu, escreve-o, é um disparate. Porque nós podemos começar a escrever, mas quem põe o ponto final é Deus. Porque é Deus que define o que acontece. É Deus que conclui o processo. Ok? Por exemplo, se o futuro é teu, escreve-o. Vocês nunca olharam para trás e recordaram-se de coisas que queriam muito. Muito. E que não tiveram. E hoje dão graças a Deus porque não tiveram. Se o futuro fosse nosso, isso era escrito. Não escreveu. Não foi escrito porquê? Porque alguém não deixou. Então, afinal de contas, o futuro não é escrito por nós. Não é.
Não é só por nós. Estão a ver? Isto é um alívio para mim. Saber que não vai acontecer só aquilo que eu quero. E que Deus tem uma palavra a dizer. Portanto, não considere isto como uma prisão. Considere isto como um alívio, como um escape. E Deus guia-nos assim. Ok? Por este paradoxo. Querem um exemplo no Novo Testamento sobre isto? Eu encontrei um exemplo. Eu estive à procura e encontrei um exemplo. Este exemplo eu acho que é bom. Atos 27. Paulo recebe a informação de que o barco... Ele está a caminho de Roma, preso dentro do barco para Roma. Ok? E Deus diz, Paulo, esse barco vai ao fundo, mas ninguém vai morrer dos que estão no barco. Ou seja, Deus determinou um destino para aquilo. Parte de Deus foi definida. O barco vai ao fundo, mas ninguém vai morrer. E sabem que na altura ser profeta implicava que se a profecia fosse errada, o profeta podia morrer. Então ele arriscou bastante em dizer isso a eles. Começa a tempestade. O que é que acontece? Havia alguns que queriam saltar fora do barco. Eles queriam agir, a parte deles de livre-arbítrio, de agir. Ok? Porquê? Se calhar achavam, eu faço o que fizer, eu vou-me salvar. Deus já disse através de Paulo que ninguém vai morrer, então agora posso mandar aqui de qualquer forma que vai correr tudo bem. Sabem o que é que Paulo diz? Eu vou citar 27:31. Se não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Como é que vocês conseguem conciliar isto? Porque há uma responsabilidade de Deus e há uma responsabilidade nossa. Deus tinha a responsabilidade e disse, eu vou salvar toda a gente. Mas atenção, vocês também têm a vossa responsabilidade, o vosso poder de decisão. E têm que fazer bem feito. Esta forma de guiar, paradoxalmente, é profunda. Ok? Se não importasse o que cada um fizesse, porque Deus tinha dito que iam se salvar, então onde é que estava a nossa capacidade de escolha, a nossa responsabilização? Eles também tinham que fazer a coisa certa, ficar no barco até ir ao fundo. E depois sim, Deus ia intervir e salvar todos. Ok? Portanto, eu vejo aqui 100% de responsabilidade humana nas decisões e consequências, 100% de responsabilidade divina, um e outro. E Deus guia-me desta forma. Eu espero não estar a falar de uma forma muito complicada para vocês. Eu espero que consigo explicar-vos de forma simples. Segunda questão que eu vejo aqui na forma como Deus me guia. E a terceira é a chave de bolso que eu vos vou dar. Deus guia-me de forma não óbvia. Eu não digo de forma ilógica, porque quem sou para questionar a lógica de Deus? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, eu não escolhi a palavra lógica, mas não óbvia. Deus guia de forma não óbvia. Provérbios 16:4. Nós estamos lá. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia do mal. Como é que é? Deus fez o ímpio para o dia do mal? Deus usa momentos bons na nossa vida, para o nosso bem, momentos maus na nossa vida, tragédias, amarguras, dificuldades, pessoas boas, pessoas más, e guia-nos colocando tudo isso no nosso caminho. A pergunta que muitos fazem é, outra vez, Deus está aqui a dizer que criou o mal, não é? Deus usa as pessoas. Não, Deus não diz isso. Porque Deus dá a capacidade do homem de escolher o seu caminho. O homem peca, o homem cria o mal, o homem cria a consequência do mal. É diferente. Ok? Deus não cria mal nenhum. É o homem que cria pela sua capacidade de escolha, a 100%. Deus o que muitas vezes faz é tentar atenuar, mas não faz tudo. Porque entende que há coisas que são importantes que nós passemos e guia-nos de forma não óbvia para o nosso bem. O exemplo mais paradigmático que eu vejo na Bíblia é José. Aquele homem foi guiado, desde que caiu na cova, durante 12 anos, de forma não óbvia. Ele não sabia o que é que estava a lhe acontecer. Caiu numa cova, sem dar conta, sem merecer. Um dia falaremos sobre isso, porque José não era tão inocente quanto isso. Porque ele aprontou muitas, antes de cair na cova. E a gente pinta o José como sendo quase uma pessoa sem mácula. Não foi bem assim, mas fica para outra mensagem. Ele caiu na cova, mas não mereceu o que lhe fizeram. Foi vendido a um mercador de escravos. Foi injustamente culpado por ter violentado uma mulher do seu patrão e não fez nada. Foi para uma prisão e depois esqueceram-se dele na prisão. Teve imenso tempo a ser guiado por Deus de forma não óbvia. Então, mais tarde, ele percebe e diz isto, Gênesis 50:20, aos irmãos, vocês queriam-me fazer mal. E agora vou acrescentar. Outros injustamente esqueceram-se de mim. Outros culparam-se sem razão nenhuma. Deus permitiu no meu caminho coisas não óbvias, que eu nunca percebi. Mas, porém Deus transformou tudo para o meu bem, para que neste dia muita gente pudesse ser salva. Eu estou a traduzir isto de uma forma mais fácil.
E ele percebeu mais tarde que aquela forma de direção de Deus, que não era óbvia, foi a melhor que Deus lhe podia ter dado. Foi a melhor. Foi a melhor. Por vezes, Deus permite que passemos por coisas verdadeiramente horríveis. Mas eu convido-vos a deixar Deus acabar a vossa história. Se o José, não sei o que ele achava, em bom rigor. Mas uma coisa sei de José, é que ele manteve-se fiel a Deus. Mas a história dele não terminou quando cai no poço. A história dele não terminou quando sai na casa de Potifar. A história dele não terminou quando estava na prisão, nem quando se esqueceu da prisão. A história dele termina quando Deus quer que termine. E a nossa história termina quando Deus quer. Nós nunca achamos, volta e meia estamos a ver aqueles filmes e achamos que a história vai terminar como nós imaginamos. E depois o filme dá uma grande volta e nós ficamos surpreendidos. Uau, eu não estava à espera que a história terminasse assim. Todas as nossas vidas terminam de forma como nós não imaginamos. Porque Deus dá a todos nós mais do que pedimos ou pensamos. O que é que quer dizer? Deus está a dizer assim, eu tenho sempre surpresas mais à frente para cada um de vós. É o que Deus está a dizer. E nós não nos deixamos levar pela forma não óbvia como Deus nos guia. Agora, nunca pensem que Deus não está a agir na vossa vida. Porque vocês não o veem ou que não percebem. Primeiro, nunca. Segundo, nunca. Nunca procurem ter respostas imediatas. Porque José só teve passado muitos anos. Portanto, primeiro, nunca pensem que Deus não está a agir na vossa vida. E segundo, nunca queiram ter respostas na hora de bolso. Porque Deus dá a resposta quando quer dar. Ok? E Deus guia-me de forma paradoxal, em que eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. E Deus mistura tudo e faz tudo para o nosso bem. Como? Não sei. Mas Deus sabe. E Deus guia-me de forma não óbvia, em que utiliza pedregulhos, coisas boas, coisas más, e mistura tudo e faz tudo para o nosso bem. Como é que Deus faz? Também não sei. Desculpem, hoje a pessoa que me está a palestrar não sabe muito. Mas eu prefiro dizer o que não sei do que estar a inventar. Com isto chegamos a uma conclusão importante. A direção de Deus, isto é muito importante, nunca se esqueçam disto. É mais algo do que Deus faz do que Deus diz. Deus mostra-me, diz-me qual é a tua direção. Não. A direção de Deus é algo que Deus faz mais do que algo que Deus diz. Isto é profundo. O coração do homem, 16:9, planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe comunica, lhe dirige os passos. A direção de Deus é algo que Deus faz. Estão a ver? Ele guia-nos enquanto andamos, enquanto decidimos, enquanto agimos, enquanto usamos o nosso poder de decisão. A direção dele não é uma carta e agora tens o manual e agora vai. Ele guia-nos enquanto nós vamos andando, enquanto vamos decidindo, enquanto vamos escolhendo, enquanto vamos saindo daqui. Ele vai-nos guiando. Ele vai, queres ir para ali, mas agora vou-te soprar para o lado. E agora, não, vá, para aqui, decide. Não foi bem assim, vá, vais para o meio. E vai-nos, estão a ver? Imaginem nós dentro de um caminho estreito e Deus volta-me a empurrar com o dedo para ali, vá, mas vai andando, vá, o que é que tu andes? E agora, para ali. Ele vai-nos guiando. A direção de Deus é algo que Deus faz, mais do que Deus diz. E o homem que está aqui a dizer é, planeia. O homem põe-se em marcha. Mas é Deus que no final coloca o homem onde deve estar. Ok? Nós pedimos a direção de Deus, muitas vezes, sem nos apercebermos que já estamos a ser dirigidos por Ele. Deus dirige-me. E Deus lá em cima, se pudesse falar, há tanto tempo que eu te estou a dirigir e tu não percebes. E nós achamos que aquilo que estamos a ter não é a direção de Deus. Já é a direção de Deus. Deus está-nos a levar já para algum lado. A gente não está a ver. Deus dirige-me. Eu não me sinto dirigido por ti. Há anos que eu ando a dirigir. Tu é que não percebes que estás a ser dirigido. Para terminar, deixo-vos então a dica muito importante. 16:3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isto engana este versículo. Este versículo parece ser um versículo muito bom de ouvir, não é? Um versículo que Deus quer dar, não aquilo que Deus quer é tirar. O que vocês podem pensar aqui é, já sei. E eu se chegar ao meu quarto logo à noite e disser de uma forma muito convicta, quase a chorar, Deus, eu quero isto. E confio que tu me vais dar,
tu me vais dar aquilo que eu te estou a pedir. Tipo gênio da lâmpada. É o contrário. No original, no hebraico, este confia é deposita sobre mim tudo o que tu tens dentro de ti até que fiques vazio. E eu vou-te dar aquilo que eu entender. É o contrário. Não estavam à espera desta, pois não? Pois. Mas é o que é. E já vão ver que isto é bom. Então o que Deus está aqui a dizer é, depositem sobre mim a carga que vocês carregam de sonhos, de ambições, de desejos e deixem ser eu a guiar-vos com os meus sonhos, com as minhas ambições e com os meus desejos para vocês. E então sim, vocês vão sentir a direção de Deus como nunca imaginaram. É o que este versículo está aqui a dizer. E portanto, a dica da algibeira envolve um preço a pagar. E os honorários de Deus são caros. Porque implicam tudo. Implicam tudo. Abdicar de comandar, ter coragem de dizer não, isto é o preço de sermos guiados. E se nós interiorizarmos isto, isto pode nos libertar. Por exemplo, Deus, eu não sei qual é o trabalho que tens para mim. Mas se nós, antes disso, eu agora chego à noite, em vez de dizer aquilo que eu te disse há bocado, dizemos outra coisa. Deus, eu estou farto de fazer disparates. Já percebi que eu não consigo escolher nada de jeito. Olha, mas é assim, eu agora confio em ti, escolhe por mim. Certo? No dia a seguir, vocês começam a andar, a tomar decisões. Deus quer que nós não fiquemos... Deus não quer que fiquemos num mosteiro. Deus quer-nos ir na ação, a tomar decisões. Ok? Tomamos as nossas decisões. Ok? E vamos fazendo escolhas. Mas sempre naquele conceito, cá dentro, Deus eu e Deus é que sabemos, eu quero fazer o que Deus quer. Então eu vou ter dúvidas. É normal. Escolhamos com as dúvidas. Façamos as nossas escolhas. Mesmo com dúvidas, façamos as nossas escolhas. Mas Deus promete que vai me guiando na escolha que eu vou tendo a fazer. Deus não diz, tu nunca traz dúvidas no caminho. Muitas vezes traz dúvidas. O que Deus pede é que nós lhe entreguemos o nosso futuro. E então Ele vai-nos guiar até nas dúvidas e no processo, para que nesse processo nós sejamos guiados, mesmo sem percebermos. Isto não é libertador pensar nisto? Por exemplo, como eu estava a dizer, eu não sei qual é o trabalho que tens para mim. Eu vou fazer as escolhas que eu entender melhor. Mas eu sei, tu sabes, Deus, tu sabes, eu sei que tu sabes, que eu quero que tu me dês o teu melhor para mim. Então eu vou escolher o melhor possível, guia-me. E nesse processo vamos ter dúvidas, mas vamos escolher. E Deus vai conduzir. Deus, eu não sei qual é a casa. É a mesma coisa. Sabem, eu na cozinha, eu não cozinho tantas vezes agora como gostava, mas eu gosto de cozinhar. E utilizo sempre a mesma base. Quase. Quem me dá sal, azeite e alho, dá-me tudo. Eu com isso faço quase tudo. Há coisas que eu não posso fazer com aquilo que são estrago. Mas o sal, azeite e alho é a base de quase tudo. E aqueles que gostam de cozinhar percebem o que eu estou a dizer. Há dois versículos para mim que são o sal, com todo o respeito pela Bíblia, mas que são o sal, azeite e alho para mim quase, que eu com isso consigo fazer os manjares todos que eu preciso, quase. Esses versículos aprendi com uma grande frustração. Eu já contei, eu tinha 10 anos e fui a um acampamento de Monte Argil e eu era o mais novo de todos. Eu sempre andei com os mais velhos, eu era sempre o mais pequenito. Mas na altura achava-me o maior a decorar versículos, porque eu na escola dominical decorava tudo. O quê? Queres que eu decore o capítulo 12 de Romanos? Na boa, vou já decorar isso. Eu comecei a decorar aquilo e não conseguia decorar mais do que 2 versículos. O 1 e o 2. Quando chegou a altura do final da semana, os outros decoravam o capítulo todo, malta com 15 anos, 16 anos, e eu apanhei um choque de humildade naquela semana. A partir daí nunca mais achei que era bom a decorar versículos. Deus lá está, Deus ensina-nos coisas através da dor. Eu a partir daí comecei a ficar mais humilde na perspectiva, não, eu não sou tão bom assim. Mas nunca mais me esqueci dos 2 versículos de Romanos 12, 1 e 2. E estes 2 versículos de Romanos 12, 1 e 2, para mim é o sal, o azeite e alho. Com toda não me interpretem mal. É a base, para mim, é a base. E pegando nesses versículos, que eu quase me lembro quase sempre deles, para tudo, eu vou citar estes, o 1 e o 2, mas de uma forma diferente. Rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. E agora, vou avançar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está aqui a dizer por Paulo, e estes versículos são a conclusão dos primeiros 11 capítulos de Romanos, é como se fosse uma conclusão. O que Paulo está aqui a dizer, inspirado por Deus, é quando nós nos negamos à nossa vontade e pomos Deus em primeiro lugar, Deus mostra qual é que é o caminho bom, agradável e perfeito. E isso é o que Deus diz também em Provérbios, que é confiar em Deus. Deus, tu comandas, então Deus guia. E Paulo diz a mesma coisa. E agora és tu que comandas.
Isto é sacrifício. Isto é preço. E isto custa. Mas depois percebemos qual é que é o caminho bom, agradável e perfeito. Ok? Aqui não diz uma coisa. Aqui não diz que se eu negar e puser Deus à frente, que vou ver qual seja o caminho bom, agradável ou perfeito. Ou que vou entender qual seja o caminho bom, agradável ou perfeito. Não diz isso. Diz que eu vou experimentar. É diferente de entender e é diferente de ver. E há muitos que desistem do caminho da fé ou de esperar porque não veem e porque não entendem. Quando Deus só prometeu que ia experimentar. Estão a perceber a diferença? Se José estivesse à espera de ver ou de entender, e se fizesse depender a sua fé de ver ou de entender, ele nunca experimentaria. Deus não promete que nós vamos entender. Deus nunca promete que nós vamos ver. Deus promete que vamos experimentar enquanto colocarmos Ele acima. E então Deus vai dar um caminho bom, agradável e perfeito. Esta é a dica da algibeira, mas vem com um preço a pagar. Então, quando nós tivemos, e não vimos respostas na Bíblia, não vimos respostas do Espírito Santo, tivemos num temporal desgraçado em que não vemos a estrela do norte e que não há corda que a gente já pus que faça o barco se manter em pé, lembremos disto. Deus, tu sabes que tu comandas a minha vida. E eu sei que tu prometes que eu posso experimentar um bom caminho enquanto tu fores o comandante. E isto é ver com o olhar da fé. A gente pode não ver tudo à volta, mas sabe que Deus está a dirigir. Então vamos experimentar. Estão a perceber? Só 2 minutos, está bem? Por exemplo, se alguém vos disser, vocês são pecadores, vocês acreditam assim logo de rajada? Não. Não acreditam. Mas, por exemplo, se Deus permitir que nós pequemos, e se nós vimos os resultados do nosso pecado, e se depois nos chamarem pecadores, nós vamos ver que nós somos pecadores. Certo? Foi o que Natan fez a David. David, depois de Natan lhe mostrar o erro dele, ele reconheceu, sou pecador. Outro exemplo. Se alguém vos disser que Deus vos ama, assim de rajada, vocês acreditam? Talvez não. Mas se colocarmos o pé da poça bem fundo e vimos o amor de Deus manifestado através de outras pessoas que vão ter connosco e que nos abraçam, que nos apoiam e vemos Deus a manifestar amor, se calhar a partir daí começamos a achar que Deus de facto nos ama. Finalmente, eu não sou ingênuo ao ponto de achar que todos aqui vão sair daqui e todos nós vamos sair daqui a depender de Deus e a confiar em Deus acima de tudo. Eu não sou ingênuo a esse ponto. Mas se Deus permitir que o chão nos fuja e colocar-nos numa circunstância em que só Deus seja a única ser confiável que a gente tenha, vamos passar a confiar nele. Certo? O que eu quero dizer com isto? A história da Bíblia está cheia de homens de Deus. Era muito mais fácil para Deus pegar num anjo, tocar no Moisés, durante 5 segundos. Agora, Moisés, estás capacitado para libertar o meu povo. Não é assim que Deus faz. Ou chegar ao pé de Paulo. Agora, Paulo, estás capacitado para pregar o Evangelho da Graça a todo o mundo. Não. Deus fez com que Moisés tivesse 40 anos a aprender que Deus o ama, que é pecador e que pode confiar em Deus. Deus pôs Paulo no deserto a aprender que Deus o ama, que é pecador e que pode confiar em Deus. Por que razão nós queremos que Deus faça tudo rápido connosco? Então este processo de deixar Deus dirigir é um processo que pode levar algum tempo. Não imagina que vamos sair daqui agora de tarde e agora vou confiar em Deus, Deus vai me dirigir. Calma! Passo a passo. O que importa é que a gente tenha a vontade. E Deus vai dirigindo. Ok? Estou a terminar. Eu vou avançar, que é para terminar mesmo. Então o segredo para nós sermos guiados por Deus é apenas um. Eu vou resumir. É confiar a Deus a nossa vida. Então, olha, se podia ter isto logo no início, ao meio-dia, tínhamos acabado logo às 11 e tal. Portanto, o segredo para nós sermos guiados, acima de tudo, é dizermos, Deus, eu quero o que tu queres, controla a minha vida. Então Deus guia-nos. E nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e o caminho certo. E Ele vai usar tudo paradoxalmente, em que eu vou fazer a minha parte e vou colher o que vou semear, mas simultaneamente Deus tem a palavra final no que eu decido, vai-me levando em caminhos muitas vezes não óbvios, em que eu vou apanhar pedras e vou apanhar pessoas boas e más e coisas que eu não entendo, ok? Mas sem sabermos, nós vamos estar sempre no caminho certo, ainda que só daqui a alguns anos o percebamos. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Deixem-me só citar um versículo, porque eu penso que o David citou, mas para mim é dos mais importantes. 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas
para os nossos próprios fins. É isso que está lá escrito? Não. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Seus dele. Tudo o que acontece tem como objetivo glorificar o nome de Deus. Até mesmo, como diz o resto do versículo, até o mau, o ímpio, que às vezes surge na nossa vida e que nos acrescenta sofrimento. Viver esses momentos também tem um fim, mostrarmos Deus e glorificarmos o nome de Deus. Portanto, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Tudo tem propósito na nossa vida e todo o propósito deve glorificar o nome do Senhor. Por isso é que lemos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entreguemo-nos nas mãos do Senhor, confiemos nele e deixemos que Ele nos conduza. Amém.